para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Se a terra, 19, se a terra em que habitam é boa ou ruim, e que se as cidades em que vivem são sem muros ou fortificadas. 20, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lobo Ramante. 22. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam um cacho pendurado numa vara e colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. A fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Deus, eu me lanço em teus braços, reconhecendo que nada sou, nada posso, nada sei, Senhor. Mas se a tua presença estiver comigo, tudo o que o céu tem para esta noite, nós iremos receber, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo que o Senhor já fez nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nesse momento e já te agradecemos pelo que o Senhor ainda há de fazer, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aos nossos irmãos da internet, você que está acompanhando o nosso canal, no Rio ou em qualquer parte do mundo, que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Antes desse acontecimento aqui, o povo de Israel estava sendo escravizado, estava sendo oprimido na terra do Egito. Nós falamos sobre essa passagem, já pregamos aqui sobre Moisés, né? No início do seu nascimento, que no meio da maior crise existente, você vai gerar a promessa de Deus sobre a sua vida. E agora o povo, então, estava escravizado. Deus agora, através de Moisés, libertou o seu povo, e o povo agora está caminhando no deserto, está caminhando em direção à terra prometida, a qual Deus prometeu e libertou o seu povo. No meio do deserto vai acontecer rebeliões, no meio do deserto vai acontecer certas rebeldias, mas no meio do deserto o Senhor estava guardando e cuidando do povo escolhido do Senhor. No meio do deserto, quando o povo estava com sede, Deus fez a água jorrar da rocha. Quando o povo estava com fome, Deus fez cair o maná do céu para alimentar aquele povo. No meio do deserto, carne desceram do céu através das codornizes que vieram voando baixo, e o povo de Israel assim o alimentou. Eu entendo que mesmo no meio do deserto, Deus vai garantir a sua sobrevivência, Deus vai garantir o sobrenatural, Deus vai garantir que você não passe por momentos muito difíceis. Mesmo no meio do deserto, Deus vai arranjar maneiras do nome dele ser glorificado, guardando a sua vida. No meio do deserto, naquele calor, Deus conduzia o seu povo com uma coluna de nuvem, para que aquele povo não ficasse como morresse no pleno calor do deserto. À noite, muito frio no deserto, a coluna de fogo os acompanhava para aquentar aquele povo. Só que agora vai chegando o momento de chegar na terra prometida.
Vários tempos já se passaram, vários dias já se passaram. Agora é tempo de olhar aquela terra e entrar na terra prometida. Só que tem uma coisa, Deus vai dar uma missão a Moisés agora, que é para juntar os principais líderes de cada tribo, as 12 tribos de Israel, para que esses jovens, esses líderes, adentrassem a terra, para espiar a terra, para observar o que a terra tinha de bom, observar a terra, observar a cidade, observar as pessoas, para que tivesse algum planejamento, para que tivesse agora uma estratégia para eles entrarem na terra que Deus prometeu. Moisés vai enviar 2 jovens também junto com eles, Oséias, e vai enviar também Josué. Todos agora saíram para ir àquela terra. E eles vão passar, eles vão subir ao monte, a um vale chamado Negueb. Esse é um deserto muito árido, um deserto muito difícil, um deserto, uma montanha que é difícil até a sua respiração. E esse povo, esse pessoal agora, esse grupo de pessoas, vão subir pelo Negueb, vão prosseguir pelas regiões montanhosas até chegar a esta terra. Note que tem para a gente receber, para a gente espiar a terra, nós teremos que enfrentar situações difíceis. Não é porque nós estamos passando por um deserto, não é porque estamos subindo uma região montanhosa com um clima muito árido, difícil até a respiração. É momento, temos que passar por essas dificuldades para avistar a terra que Deus nos prometeu. Tem gente que não vive coisas novas porque não alcança novos objetivos. Eles não querem sair do mesmo lugar, eles querem ficar prostrados, eles só querem, como a Bíblia diz, ficar somente no rasinho, porque ali é tranquilo, aqui não me traz prejuízo, aqui não me traz desconforto. Só que para eles chegarem à terra, eles teriam que enfrentar dificuldades maiores. Porém, também, passando pelo deserto, nós iremos chegar na terra prometida. Agora, no versículo 26, eles vão dar um relatório daquela expedição. E o que eles começam a falar agora? Aquela terra tem muitos gigantes. Aquela terra, Moisés, é difícil de entrar. Aquela terra é impossível da gente conquistar, porque tem gigantes, porque tem dificuldades, tem fortificações. E eles agora vão falar no meio daquele povo, e todo o povo de Israel começam a chorar. O povo de Israel agora começa a ter medo. O povo agora quer voltar para o Egito de novo. Eles querem voltar a viver na servidão do Egito de novo. Eles querem voltar a ser escravos de novo, porque eles foram focados no gigante. Eles foram focados. Vamos ver primeiro a dificuldade. Vamos ver primeiro os contra. Vamos ver primeiro tudo que tem de ruim. Vamos ver os problemas. Vamos ver as circunstâncias difíceis. Só que tinham 2 diferentes. Esses 2 viram o que a terra tinha de melhor. Eles então chegaram até aquele vale e eles cortaram um ramo de uva, um cacho de uva, onde 2 pessoas tinham que carregar aquele cacho de uva. Imagine que coisa boa, né? Imagine o tamanho daquelas uvas. O tamanho daquela terra que era fértil, uma terra abençoada, onde tudo que plantava dava certo, onde as frutas eram da melhor qualidade. Imagine agora aqueles 2 homens carregando aquele cacho de uva, voltando para o assentamento onde estava o povo de Israel. E agora, quando eles chegaram, o povo estava chorando.
Porque aqueles líderes que vieram antes só encontraram a dificuldade, só viram os gigantes, só viram o quão difícil era. E quando eles dois chegaram, a terra é frutífera, a terra é boa. Vocês pensaram que aqueles homens foram aplaudidos? Vocês pensaram que aqueles homens agora chegaram naquele lugar e trouxeram esperança? Sabe o que o povo fez? Quiseram apedrejá-los. Quiseram agora calar eles. Só que Deus ficou tão chateado com isso, que Deus agora vai trazer castigo àquele povo. Porque eles queriam, a todo momento agora, por causa da justiça de Deus, entrar naquela terra. O que vai me fazer focar nessa palavra é que enquanto muitos estão olhando o problema, Deus está levantando pessoas que vão olhar, a terra é frutífera, a terra é boa, mas tem dificuldade, mas tem gigantes, é difícil sim, mas Deus já nos garantiu a vitória, Deus já te garantiu a terra prometida. Você passou pelo deserto, você enfrentou situações montanhosas, mas vai desfrutar do fruto da terra prometida, vai desfrutar dos frutos da terra prometida. Deus não te chamou para focar somente nos problemas, Deus não te chamou para focar somente nas dificuldades, Deus não te chamou para focar somente nos gigantes, Deus te chamou para ser relevante em meio a uma sociedade que só caminha para o abismo, a uma sociedade que só caminha para o choro, a uma sociedade que caminha para a depressão, a uma sociedade que só caminha para o abismo. Deus hoje está levantando está levantando a você para ser aquela voz que fala: você vai dar certo sim, aí vai dar certo sim, tem frutos, tem terra boa, o Senhor prometeu a chegada, o Senhor já prometeu esse lugar, você já conquistou esse lugar em nome de Jesus. Se Davi focasse somente no gigante, ele não teria derrotado o gigante Golias. Mas quando ele falou: eu vou em nome de Jesus, o gigante caiu por terra. Em quem estamos focados? Em quem estamos agarrados? No problema, na situação, no gigante, na crise financeira? Ou temos focados em Jesus, que já nos prometeu a vitória, já nos garantiu a vitória? Se Ele já nos garantiu a vitória, vá para cima, enfrente o leão, enfrente o urso, enfrente o gigante, enfrenta esta terra que o Senhor já prometeu, o Senhor já nos garantiu a vitória. A proteção deles. Olha só, quando eles chegaram, eles disseram toda aquela comunidade: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Tinha problemas? Tinha problemas. Tinha gigantes? Tinha gigantes. Olha aqui, quando aquele povo chegou, olha lá, olha, o que os inimigos falaram. Vou ler com vocês, coloca aí, Eline, por gentileza, a partir do verso 26. Olha lá, ó. E foram e se apresentaram a Moisés e Arão e a toda a congregação, aos filhos de Israel no deserto, de Parã e Cádiz. E eles informaram a toda a congregação. O que eles informaram a toda a congregação? Para que lhe mostrassem os frutos da terra. A missão é: vão reconhecer a terra e tragam os frutos. Vão reconhecer aquela terra, vão olhar a terra e tragam os frutos. Aí agora começa a partir do verso 27. Vamos lá. E contaram a Moisés, ele fez o quê? Lhe disseram: fomos à terra. Entramos na terra que você nos enviou.
onde há leite e mel com fartura, e aqui estão os frutos dela. Aí começa, 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muitos grandes. Também vimos descendentes de Anak, seja inimigos. Os amalequitas, 29, os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar de céu. Olha quanta dificuldade, olha quantos inimigos, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Deus está levantando Caleb, porque enquanto o mundo está falando, tem inimigo lá, tem inimigo aqui, tem inimigo lá, tem inimigo perto do rio, tem inimigo na terra, tem inimigo no caminho, tem inimigo nas plantações, aí vem Caleb e fala: subamos, vamos tomar posse da terra, porque é certo que venceremos, é certo que Deus já nos garantiu a vitória, lá tem frutos bons, lá tem coisa boa, o Senhor já nos deu a vitória. É hora de levantarmos e sermos mais ousados que o inimigo. O inimigo tem nos colocado medo. Quantas das vezes a gente não avança, nós não conquistamos, não vamos à frente, não conquistamos coisa nova, porque o inimigo coloca coisas na mente. Não vai por aí não, não vai dar certo. Não é isso que Deus falou para você. Aí queremos tomar uma decisão? Não, isso daí não. Aí você quer vir buscar mais a Deus? Por que você está buscando a Deus? Aí você está estudando a palavra? Por que você vai ler a palavra? Por que você vai orar? Vamos ao culto? Vou não. Vou buscar Deus? Vou não. Aí tem Caleb que fala: o Senhor já nos deu a vitória. 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Tem gente que está do nosso lado, mas viveram os mesmos desertos, subiram a mesma montanha, enfrentaram os mesmos desafios, só que só olha uma dificuldade. Está lá até hoje? Olha só quanta coisa está acontecendo isso. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, estão lendo aí comigo, 32? A terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Tem gigantes? Tem, mas olha o tamanho dos frutos. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de que parecíamos gafanhotos a nós e nós a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Olha o perigo de só olharmos os problemas. Nós só achamos que estamos regredindo. Nós preferimos voltar lá para o Egito. 14:1, por gentileza, ali. Nós preferimos voltar para o Egito. Olha lá, volta, vai, adianta. Murmuraram contra Moisés e Arão, todos os filhos de Israel. Eles dizem a toda a congregação: éramos estar mortos, era melhor voltarmos, era melhor estar na terra do Egito, era melhor estar lá no Egito que morrer aqui no deserto, é melhor estar na escravidão do que estar aqui no deserto, porque estamos focados no gigante. Deus não quer que você seja mais um daqueles da tribo. Deus quer que você seja Caleb. Deus quer que você seja Josué, que no meio da dificuldade, enquanto todo mundo está vendo gigante, enquanto todo mundo está vendo deserto, enquanto todo mundo está vendo a dificuldade, Deus está garantindo a você:
tem fruto bom, vai dar certo sim, minha casa é uma bênção sim, minha família é uma bênção sim, vai ter um casamento abençoado sim, vou prosperar coisas boas, vou profetizar coisas boas, vou profetizar que vai dar certo, porque o Senhor já nos garantiu a vitória, o Senhor já me garantiu a cura, o Senhor já me garantiu a vitória. Foque no fruto. Se olharmos o gigante em nossa vida, vamos ficar prostrados. Se olharmos o gigante, nem de casa a gente sai. Se olharmos a dificuldade, nem da cama a gente levanta. O inimigo quer te paralisar. Às vezes parece que está dando tudo certo, porque o inimigo não quer que avancemos. Porque quando a gente avança, o inferno é estremecido, porque o nome de Jesus é glorificado. Quantas pessoas você pode levantar somente com uma palavra? Já deu certo. Eu não estou aqui falando uma palavra. Porque Deus só dá vitória. Para amaciar a gente, né? Para dizer, porque Deus já garantiu a vitória. Deus garantiu a vitória, mas eles precisaram passar pelo deserto. Precisaram subir aquela montanha árida no Negueb. Precisaram enfrentar aqueles gigantes. Entraram naquela terra onde eles se sentiam tão pequenos, tão minúsculos. Mas eles voltaram com o fruto da terra. É tempo de sermos Caleb. É tempo de sermos Josué. No seu trabalho, na sua rua, na sua casa. Tem dificuldade. Aí chega você, mas tem frutos bons. Olha o tamanho do fruto. Eu já vejo dando certo. Foi a terra que Deus nos prometeu. Vamos chegar sim. Vamos conquistar sim. Porque o Senhor está na frente. Deus ficou tão chateado. Olha só. Avança. 2. Olha lá, 3. Eu tento ler espanhol, mas eu vou acabar me enrolando. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Olha as murmurações. Quantas das vezes deixamos de receber a vitória por causa da murmuração? Só para não deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seríamos melhor voltar para o Egito? 4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltamos para o Egito. Às vezes, a nossa palavra, as nossas atitudes, estamos derrubando pessoas a qual Deus nos levantou para levantar pessoas. 5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda aquela assembleia, daquela reunião dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram, 7, disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. A terra que vimos é excelente. 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não devolveremos. 9, perdão. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Não tenha medo da dificuldade, não tenha medo da opressão, não tenha medo do inimigo, não tenha medo do gigante, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Eu creio e vou profetizar para a tua vida: o Senhor está contigo. Não tenha medo dessa dificuldade, não tenha medo dessa enfermidade, não tenha medo desse gigante. A proteção dele se foi. O Senhor já nos deu a vitória.
A congregação aplaudiu. A congregação agora abraçou eles. Mas a comunidade 10. Pero toda a congregação dijo que los apedrearam. Entonces, la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Enquanto estavam tentando agora apedrejar quem estava falando verdade, Deus desceu com a sua presença naquela congregação. A glória do Senhor apareceu a todos. E eu declaro alguma coisa aqui para você que o céu colocou agora no meu coração. Deixa quem quiser apedrejar. Deixa quem quiser falar mal. Deixa quem quiser caluniar-te. Deixa quem quiser ir contra. Quando eles pensarem em te apedrejar, o próprio Deus vai descer, vai encher a casa da presença e vai falar através de ti. 11. E o que o Senhor disse? E o Senhor disse a Moisés: até quando me desdenará este povo? Até quanto não crerão em mim, apesar de tudo o que eu já fiz no meio deles? Todos os sinais que eu realizei. 12. Eu os ferirei com pragas e destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que és. Olha as consequências de quando só profetizamos coisas más, quando só vemos os problemas. 13. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizesse este povo sair dentre eles? E 14. Falarão disto aos habitantes dessa terra, eles ouvindo que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem para sobre eles, a quais vais adiante deles uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo. O Senhor, Moisés agora vai falando com Deus. Quando focamos no problema, pessoas que estão ao nosso redor param. Imagine, aqui na nossa igreja não acontece isso, porque eu vejo que vocês são ótimos exemplos, né? Representado aqui o Matias e o irmão Michel junto com a irmã Naí, que são pais. Imagina se eles só profetizassem coisas mais para os filhos deles, seus filhos. Olha, tem muita dificuldade, mas isso. A gente sacrifica pela vida dos nossos filhos. O irmão Matias, ele fala para os filhos dele, profetiza coisas boas, corrige para o bem delas. Ele profetiza coisas boas para os filhos, se sacrifica para que os filhos tenham uma boa vida, um bom estudo, um bom casamento no futuro, como já aconteceu com a nossa irmã Camila, que tem um genro abençoado, que sempre os ajuda, porque lá atrás profetizaram coisas boas, não focaram no gigante. Imagina se o Jeff agora e a Camila olham os gigantes. Mas esse lugar é muito caro para casar. Mas o casamento vai ser muito caro. O que eles fizeram? Lutaram, planejaram, trabalharam, juntaram a plata para casar. O irmão Matias está me contando aqui que está fazendo reformas da casa, dormindo 3 horas da manhã, meia-noite, para que um dia também seus filhos tenham mais conforto, ele tenha mais conforto. Nós saímos de casa às 6 horas da manhã, no frio, para trazer o sustento para casa. Então, quando nós não estamos focados somente nos problemas, avançamos. Deus vai estar levantando você, como Josué, como Caleb, para não olharmos somente os problemas, mas para olhar a solução. Fale para você mesmo, fala assim para você mesmo assim: eu não vou olhar mais os problemas, eu vou olhar os frutos. Eu vou olhar os frutos. E sabe o que é mais interessante aqui?
Quando Josué pegou aquele cacho de uva, tinha alguém com ele para ajudar ele a carregar os frutos. Deus está levantando pessoas para ajudar você, para estar contigo na tua vitória, para estar contigo para carregar os frutos, para viver contigo o sobrenatural, para viver contigo a vitória. Eles focaram no fruto. As dificuldades, guarde isso bem no teu coração. As dificuldades, os gigantes, servem para uma coisa: para você planejar, para você ter uma estratégia. Mas na estratégia, mas no teu planejamento, coloque lá no final da linha: Deus já nos garantiu a vitória. Então, se é para abrir, abra. Se é para avançar, avança. Se é para conquistar, conquista. Mas não fique parado, não fique prostrado. Faça o que Deus já te mandou fazer. Avance no que Deus mandou você avançar. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu sei, Pai, que não foi o Samuel que predicou a palavra de Deus, mas foi o próprio Senhor que falou através de Samuel. Esta palavra não saiu do Samuel, da boca de Samuel, mas saiu do próprio coração de Deus para nós hoje. Se o Senhor trouxe essa palavra para nós nesse sábado de la resposta, é porque precisamos focar mais no fruto do que no problema, mais no fruto do que no gigante, mais da terra do que dos inimigos. Eu sei que o Senhor já nos garantiu a vitória. Nesta semana eu não vou retroceder, nessa semana eu não vou deixar o medo me parar. Eu não vou deixar o medo me prender para ficar prostrado. Eu vou subir a montanha. Eu vou chegar na terra prometida. Eu vou chegar. Esse gigante já caiu por terra. A dificuldade já foi conquistada porque o Senhor já me deu a vitória. Eu vou trazer os frutos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muitas pessoas olharam o gigante e voltou, retrocedeu. Outras pessoas olharam as crises e retrocederam. Mas João, não vou parar, eu vou avançar, eu vou para cima, eu vou para frente, eu terei coragem, porque o Senhor já me garantiu a vitória. Deus já me garantiu a vitória, mas eu terei que lutar. Deus já me garantiu a vitória, mas eu terei que avançar. Deus já me deu a vitória, mas eu terei que marchar. Deus já me deu a vitória, mas eu não vou ficar prostrado, não vou ficar parado, não vou ficar recuado, não vou ficar trancado no meu quarto, eu vou avançar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode agradecer a Deus por essa palavra? Você pode adorar a Deus por essa palavra. Você pode ser grato a Deus por essa palavra. Deus, eu te agradeço por essa palavra. Deus, eu sei que foi o Senhor que nos falou. Eu sei, Pai querido, que eu olhei dificuldades essa semana. Deus, eu olhei os problemas essa semana. Deus, eu olhei as crises essa semana e o medo me sobreveio. Mas o Senhor já me garantiu a vitória. Eu sei que o Senhor já me garantiu a vitória. Eu não estou atrasado, não estou adiantado, estou no tempo certo. O Senhor está no controle de tudo. Eu vou continuar avançando, eu vou continuar seguindo, vou continuar avançando, mesmo se o inimigo estiver lá, estiver ao redor, estiver à frente, eu vou avançando porque o Senhor já me garantiu a vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Eu declaro que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Essa semana Deus te dará paz, tranquilidade, amor, presença de Deus, longanimidade, alegria, boas notícias, salvação, providência, trará cura em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque sua mão em forma de concha para recebermos do Senhor a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo